Olá, e obrigado por seu interesse em nossa pesquisa. Estou aqui para guiar você pelo processo e explicar como acontecerá a sua participação. Não se preocupe, conforme combinado, seus dados permanecerão anônimos. Como participante dessa pesquisa, você certamente já conhece e utilizou a tecnologia de realidade virtual conhecida como First Life. Ainda assim, para garantir que nossa pesquisa terá todos os dados necessários para ser válida, uma explicação detalhada será fornecida a seguir. Pedimos que ouça, mesmo já tendo familiaridade com essa tecnologia. A explicação terá início após os seguintes sinais sonoros. First Life, guiado por Bruno Nogueira. O First Life foi criado em 2004 pelo visionário Mark Adams. Por muitos anos, Adams trabalhou no projeto Magrathea, uma tecnologia desenvolvida por Douglas Zucker para a criação de pequenos planetas virtuais online. Esses planetas funcionavam como simuladores e eram utilizados para tentar prever os comportamentos de produtos e grupos de consumidores em diversos tipos de situação. Mark, utilizando o conhecimento adquirido legalmente à época, desenvolveu, com o auxílio de investidores e de um grande número de profissionais, o First Life, que em poucos anos se tornaria a tecnologia mais bem-sucedida da história. Desde seu lançamento, o First Life teve um sucesso avassalador. Mas esse sucesso foi limitado pela necessidade de visitar fisicamente as filiais, graças à tecnologia limitada da época. Qualquer um interessado em utilizar o First Life precisava visitar uma dessas filiais. Elas eram espaços acolhedores, repletas de poltronas confortáveis e funcionários agradáveis para proporcionar aos usuários a melhor experiência possível. Quando o usuário chegava, ele se sentava em uma poltrona disponível e um de nossos funcionários treinados explicava o funcionamento do programa. Então, o usuário se sentava numa posição que lhe parecesse confortável, com a cabeça tocando a parte superior da poltrona. O funcionário fixava em suas têmporas os eletrodos e então ativava o programa. Esse era o ápice da experiência First Life. A princípio, todos os usuários começavam o programa no mesmo ambiente. Ao se conectar, acordavam sentados num trono de ouro e veludo, dentro de um cômodo pequeno, ao lado de uma logomarca 3D do First Life que flutuava, pouco mais de 1 metro acima do chão. A partir do momento que a pessoa saía desse cômodo, o mundo virtual em que ela estava começava a se moldar segundo os seus desejos. Se quisesse encontrar alguém, a pessoa aparecia à sua frente, mesmo que fosse alguém famoso, um personagem de ficção ou uma criatura impossível. Se quisesse comer um jantar delicioso, feito por sua avó falecida há 20 anos, sua avó estaria ali, exatamente como você se lembra. E a comida teria aquele sabor perfeito e nostálgico de que você tem saudade. A primeira filial em Cambridge, no estado de Massachusetts, foi um sucesso tão grande que filas para utilizar o programa davam voltas ao quarteirão. Vendo o impacto do programa, investidores também fizeram filas para apoiar o projeto.
e em pouco tempo havia filiais espalhadas pelos Estados Unidos e depois por todo o mundo. Não demorou para que as poltronas fossem aperfeiçoadas e a própria tecnologia se tornasse cada vez mais sutil e capaz de detectar até os desejos mais profundos de seus usuários. Por vários anos, o First Life continuou sua história de sucesso. Todos os continentes tinham filiais e pessoas de todos os credos e cores utilizavam o programa. De repente, não havia mais barreiras. Independente de ter dinheiro ou não, você podia conhecer países distantes, comer pratos feitos pelos melhores chefes do mundo, fazer viagens interplanetárias, conhecer outras épocas ou visitar o mundo mágico dos seus livros de ficção preferidos. Outras pessoas usavam First Life para estudar, pegando em suas mãos livros raríssimos, entrevistando cientistas mortos há muitos anos ou até mesmo observando o movimento em que eles fizeram as suas maiores descobertas. As possibilidades eram tantas e o interesse pelo programa crescia de tal forma que, independente do número de filiais, elas pareciam poucas, porque sempre havia filas quilométricas. Dependendo da cidade e do local, essas filas poderiam durar horas e horas. Por isso, foi tão importante o esforço de Mark Adams, junto aos pesquisadores da equipe First Life, no desenvolvimento da versão portátil do sistema. Agora, cada um poderia levar em seu bolso um aparelho pequeno, de poucas polegadas e não muito pesado, que lhe permitia se conectar ao mundo virtual perfeito que todos amavam. O preço do aparelho era bastante acessível, e depois que ele foi lançado, as filiais já não ficavam tão cheias, de modo que quem não pôde comprá-lo já não precisava passar por filas tão longas. Todos agora tinham o acesso que desejavam e de que precisavam a essa ferramenta fantástica. Mas, precisamos admitir, nem todos souberam utilizá-la da maneira mais saudável possível. Seja qual for o meio, sempre há pessoas mal intencionadas ou inconscientes. Pessoas que burlam sistemas criados para sua própria segurança e ainda encorajam outros, mais suscetíveis, a fazerem o mesmo. Foi graças a essas pessoas que os primeiros problemas com o First Life começaram a surgir. Os primeiros casos aconteceram antes mesmo da invenção dos portáteis. Criminosos invadiram filiais do First Life e roubaram algumas das poltronas utilizadas para se conectar ao programa. Algumas pessoas, inconscientes do risco que corriam e encorajando o comportamento desses malfeitores, pagaram valores elevados pelas poltronas. Sem o auxílio e o conhecimento de nossos profissionais, essas pessoas se conectaram às poltronas e não voltaram a sair. Algum tempo depois, alguns compradores foram encontrados mortos por desidratação, ainda deitados nas poltronas de onde nunca tinham saído. Em alguns casos foi encontrado apenas o corpo desidratado. A poltrona havia sido roubada novamente e vendida outra vez. Uma poltrona específica foi encontrada pela força policial em estado lamentável. Acredita-se que 23 pessoas utilizaram essa mesma poltrona até a morte. Esse foi um dos motivos que levou Mark Adams a criar a versão portátil do aparelho. Se a polícia e os serviços de segurança pareciam incapazes de proteger as poltronas, talvez os profissionais da tecnologia fossem capazes de proteger o software. Com dedicação e afinco, esses profissionais buscaram desenvolver as medidas de segurança mais robustas que a tecnologia permitisse, e só depois disso, a versão portátil do aparelho foi efetivamente lançada. O limite de segurança garantia um máximo de 3 horas de uso, depois do que o usuário precisava fazer um intervalo de no mínimo 1 hora. O objetivo dessa medida era impedir que usuários inconscientes pudessem ter o mesmo fim que os compradores das poltronas roubadas. De fato, por algum tempo e com a ajuda de atualizações constantes, parecia que ninguém seria capaz de burlar o sistema de segurança criado. Contudo,
Os hackers foram incansáveis em sua busca por lucros indevidos e conseguiram desenvolver formas de desbloquear o aparelho. Sempre que algo assim era detectado, os especialistas do First Life buscavam imediatamente atualizações que renovassem a segurança. Mas quando as novas versões eram divulgadas, muito estrago já havia sido feito. Pessoas eram encontradas desidratadas. Outras tinham suas mentes afetadas após tanto tempo dentro dessa realidade virtual tão perfeita e convincente. E começavam a tomar atitudes inaceitáveis pensando que estavam dentro do programa. Não vamos listar aqui os crimes cometidos graças a isso, mas basta dizer que vão desde os mais simples até os mais hediondos. É claro que nós, do First Life, sempre desaprovamos esse tipo de comportamento e fizemos o possível para inibir essas atitudes, tomando todas as medidas que podiam ser tomadas, sem que a experiência de nossos usuários inocentes sofresse com isso. Independente de nossos esforços, contudo, alguns governos passaram a proibir o First Life, privando os usuários inocentes dessa ferramenta tão interessante e útil. Sem dúvida alguma, foram hackers maliciosos que expuseram cenas desses governantes utilizando o First Life e cometendo crimes dentro da plataforma. Embora alguns deles tenham acusado a empresa de ser a responsável por esses vazamentos. Pouco depois, os Estados Unidos voltaram a ser o único país do mundo a ter acesso ao programa. E em seguida, até mesmo nesse país que alguns chamam de Terra da Liberdade, o First Life foi proibido. Nenhuma das informações apresentadas acima é um segredo, mas nós, do First Life, acreditamos em transparência e queremos que qualquer um que deseje participar de nossa pesquisa possa fazê-lo conhecendo a nossa trajetória, uma trajetória que não queremos que acabe aqui. Acreditamos que, ainda que o governo proíba nosso produto desse modo, virando as costas para a liberdade dos cidadãos, ainda assim podemos ajudar a nossa sociedade, criando novas ferramentas através da tecnologia que desenvolvemos com tanto carinho. Gostaríamos de lançar, por exemplo, o programa Second Chance, cujo objetivo é internar pessoas viciadas em drogas no mundo virtual, onde elas aprenderão a abandonar o vício de maneira saudável, enquanto seus corpos passam pelo doloroso processo de abstinência. Também gostaríamos de anunciar o projeto Universo Escola, um mundo virtual com certos limites que pode ser utilizado como um ambiente de estudo por quem busca silêncio completo ou não tem os equipamentos necessários para fazer as pesquisas que deseja. Tudo isso com o sistema de aprendizado First Life, em que o conhecimento é depositado diretamente no cérebro do usuário para uso imediato, embora essa memória, por agora, não seja de grande permanência. Infelizmente, não podemos anunciar nenhum desses programas. As leis contra o First Life são restritivas demais e não impedem apenas o uso do programa original, mas também o uso de todos os seus derivados. Por isso, entramos em contato. Queremos que você nos conte como foi a sua experiência dentro do First Life e recomende, ou não, o uso do programa para novas audiências. Com a sua ajuda, poderemos voltar a utilizar a mais incrível tecnologia já criada para produzir os programas mencionados acima e, quem sabe, conseguiremos um dia dar de volta aos cidadãos a liberdade de escolher se desejam ou não utilizar esse produto inovador. Para participar, basta enviar uma mensagem em áudio ou vídeo falando sobre a sua experiência com o First Life e dizendo se recomenda ou não o uso do programa para nosso e-mail podcastfirstlife@gmail.com. A sua identidade permanecerá anônima. Caso tenha qualquer dúvida sobre nossa empresa, também estaremos disponíveis para enviar qualquer esclarecimento através desse mesmo e-mail. Aguardamos sua colaboração e juntos conseguiremos convencer o nosso governo a tratar com mais justiça essa grande conquista tecnológica da humanidade. Muito obrigado e espero ansiosamente as mensagens de vocês. Fala povo, espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio do First Life. Originalmente esse episódio não estava nos planos, mas acho que muita gente acabou não lendo o conto
e ficou na dúvida, ficou querendo entender melhor como é que funciona o First Life. Então eu fiz esse episódio para esclarecer, né? Daí o nome Esclarecimentos. E eu quis tentar escrever ele do ponto de vista da empresa que criou o First Life. Esse ponto de vista se manifesta ali de várias maneiras e é por isso que esse episódio ele tem essa pegada um pouco quase como uma propaganda, né? Uma coisa assim. Toda a escolha das músicas foi bem intencional para parecer uma mistura de propaganda com vídeo institucional, assim. Eu mesmo fiz a voz, né? Dei uma mudadinha um pouco para conseguir atingir esse estilo que eu tava procurando, mas acho que no final das contas deu certo e espero que vocês tenham curtido. Uma curiosidade sobre esse episódio é que eu tava viajando quando eu gravei ele, mas eu não queria passar tempo demais sem lançar um episódio, então eu gravei ele dentro do carro, que era o único lugar onde eu consegui silêncio. Então, né, talvez tenha alguma característica do som que mostre esse tipo de gravação. Não entendo bem o suficiente para perceber isso, mas talvez quem entende consiga notar. Vai aparecer aqui perto de mim o nome de todos os apoiadores da Aurelo. Se você puder apoiar por lá, é lindo porque ajuda o First Life a continuar existindo, além de ajudar todos os meus outros projetos artísticos e criativos, né? Eu devo publicar um romance ainda esse ano, né, 2023. Tem o livro de contos que inspirou o First Life, que vai estar na descrição de todos os vídeos. E, né, todos esses projetos, coisas para o YouTube, etc., você vai estar apoiando tudo isso se você colaborar dentro da página do First Life. Então, link aqui embaixo. E espero ver vocês lá ou nos próximos episódios. Um beijo a todos.